Seja muito bem-vindo ao programa Vida Viva. Nós estamos tão felizes porque você está conosco mais uma vez. Você tem dificuldade de perdoar? Você precisa pedir perdão para alguém e não sabe como fazê-lo? Então assista o nosso programa, fica com a gente até o final, porque esse é o nosso tema e hoje ele está imperdível, está sensacional. Antes de eu continuar falando mais sobre perdão, que é a nossa pauta de hoje, eu quero lembrar você. Eu gostaria de ouvir a sua sugestão, a sua dúvida, a sua pergunta. Escreva para nós, nós temos um e-mail que está esperando, passando aqui embaixo, justamente esperando para que você fale conosco. Eu quero também te lembrar, curta a nossa página do Facebook e se você perdeu algum programa anterior ou chegou na metade, quer saber o que aconteceu no começo do programa, pode acessar tanto na nossa página do Facebook como no YouTube. Os vídeos dos programas anteriores estarão lá disponíveis. Queremos que você curta a nossa página e fique conosco, tá? Agora eu vou apresentar para vocês o nosso convidado. Hoje nós temos o Dr. Joel Pola. É psicólogo, teólogo, tem uma vasta experiência na área da saúde e vai falar, dividir a sua experiência conosco hoje. Que prazer tê-lo aqui, Dr. Joel. Eu agradeço o convite em participar do Vida Viva e estou à disposição de vocês. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: o senhor acha que é mais fácil perdoar ou pedir perdão? Eu acho que as duas coisas são difíceis. Esse tema perdão, de certa forma, ele é um tanto quanto árido. Por quê? Nós nascemos com uma personalidade egóica. Nós somos egoístas. E quando nós somos egoístas, nós sempre vamos desejar o melhor para nós. Então, o ser humano ele tem uma resistência em ceder. Tanto uma coisa como uma outra é difícil. Então, vai se precisar um treinamento. Na via psicanalítica se sugere o treinamento. Se você não passou por um treinamento, você não perdoa. Em se tratando da espiritualidade, sempre se espera que o cristão perdoe. E muitas vezes até se espera que quando o cristão perdoe, ele também esqueça, o que é muito difícil para o ser humano. Então o senhor está me dizendo que o perdão é uma coisa que pode ser aprendida, não é um dom ou um talento, é um aprendizado mesmo, a gente exercita. Não há a menor dúvida, mas o que é mais difícil do perdão é exatamente o que se passa dentro da alma, da mente, da cognição da gente. O que acontece? Às vezes nós estamos errados, temos a consciência do nosso erro, mas nós não temos a capacidade de ter a humildade de pedir perdão. Por que de verdade isso acontece? Porque a natureza humana ela é muito forte e há uma tendência de o ser humano ele ter uma influência maior da sua natureza primitiva. Certo. O perdão ele sempre estará associado ao pecado, a alguma transgressão. Claro. Quando a gente fala em perdão, a gente sempre observa que há um ofensor e há uma vítima, ou vítima e ofensor. E o que é que a gente espera? Que o ofensor perdoe a vítima. E às vezes acontece em aspectos diferentes, ambos precisarem tanto pedir perdão como serem perdoados, porque a pessoa fala assim, mas eu fiz isso, mas fulano fez isso para mim. Então, nesse caso, os dois são vítimas e os dois são ofensores. Perfeitamente. Né? O natural é que o ofensor peça o perdão. Outras vezes, o que pode acontecer? Os dois serem ofensores. Às vezes, o conflito, ele saiu de controle. Então, os dois se atracaram, vamos considerar assim. Então, deveria haver um perdão mútuo. Mas pode acontecer que encontremos pessoas que são muito resistentes ao perdão. Há pessoas que não perdoam. Há indivíduos que não percebem o semelhante. Então, vão achar que estão certos o tempo todo e que não há necessidade de perdão. Isso é bastante complicado. Mas há fatos raros que eu poderia te dizer, Mariana, que a vítima pode pedir perdão ao opressor. Se isso acontecesse, a gente lembra do apóstolo Paulo. Por exemplo, se nós formos a Efésios, capítulo 3, Paulo está falando aos gregos, aos habitantes da cidade de Éfeso.
Isso foi mais ou menos por volta do ano 52 da nossa era. Isso tem muito tempo. Mas ele recomendava aos Efésios que longe de vós esteja toda amargura, toda ira, toda cólera, né? Que fossem uns para com os outros benignos, compassivos. Assim como Deus nos perdoa em Cristo, nós também deveríamos perdoar os nossos semelhantes. A teologia, ela vê o perdão como uma necessidade fundamental no plano espiritual. Certo. Nós oramos, né? A oração do Senhor, o Pai Nosso, perdoa-nos como nós perdoamos os nossos devedores. Isso se torna uma obrigação e nós, quando rezamos ou oramos isso, passamos por cima, recitamos isso de uma forma estereotipada e não entendemos essa obrigação. E é muito importante, como é que nós queremos que Deus vá nos perdoar se nós não estamos perdoando os nossos semelhantes? Porque, de fato, o tempo todo nós estamos precisando de perdão também e perdoar alguém, mas também necessitamos do perdão, né? Exatamente. Agora tem uma coisa que eu acho que precisa ficar claro para quem nos assiste. Como que a gente pode definir o perdão? O que é o perdão? O perdão é exatamente o momento em que existiu um conflito. Esse conflito pode ser pelo sentimento, onde se tem a pessoa que peca, vamos dizer assim, que erra, que transgride, e a pessoa que perdoa. No momento em que cessam as obrigações, vamos dizer assim, no momento em que cessa a dívida, no momento em que não há mais ódio, não há mais ira, não há mais ressentimento, então cessa o perdão, porque o perdão aconteceu. Ah, é uma coisa que tem fim. Exatamente. Então. Começo, meio e fim. Não resta a menor dúvida. E então, o perdão acontece na tentativa de que não haja a necessidade de uma compensação. O perdão, ele precisa surgir espontaneamente. E para se perdoar, como nós já falamos, é preciso ser humilde. Certo. Se nós não formos humildes, nós não teremos a capacidade de interagir na relação do perdão. Então, se você diz que tem o que é o perdão e que necessita de humildade e que necessita tudo isso que você me falou, então tem algumas coisas que não são perdão. A gente pode dizer então que às vezes a gente pensa que perdoou, mas só deixou caladinho lá, quietinha a mágoa e deixou passar e não de fato perdoou? Vamos ampliar um pouco essa discussão. Vamos lá. Vamos imaginar que eu me senti ofendido. Há um ofensor e eu sou a vítima. Eu começo a criar uma história dentro de mim. E essa história, eu não sei como é que vai acabar. De repente, eu estou perdendo o meu apetite, ou estou comendo demais, ou estou perdendo o meu sono. A minha imaginação começa a ficar intermitente. Eu fico pensando no mal que foi feito o tempo todo. O que está acontecendo? Eu estou alugando um grande espaço para minha mágoa, para o meu ódio e para a minha ira. Eu acho que eu estou com a razão, mas será que isso está me fazendo bem? Você tocou um ponto que eu gostaria de persistir nele. O senhor podia mencionar quais são as vantagens, então, de perdoar? Para quem perdoa, claro, né? Para o perdoador. Vamos imaginar que mesmo que você não tenha a capacidade de perdão, que você não tenha a humildade suficiente para fazê-lo, mas vamos imaginar que você tenha amor para com a sua saúde. Claro. Então, se você gosta de você, se você se ama e se você quiser viver bem, em tranquilidade, paz de espírito, é importante você perdoar. Por quê? Aí a psicanálise, ela trata do poder do perdão, como é necessário o perdão. E de certo modo, quando se perdoa, necessariamente não é preciso que você esqueça do que lhe foi feito. Existe a transgressão, você vai conviver com a transgressão. Eu ouvia uma senhora que dizia assim, eu perdoo, mas não esqueço. Isso é possível? Eu acho que é.
É um pouco raro, Mariana, mas é possível. Eu tenho até um fato que eu mencionei hoje de manhã. Na Guerra da Coreia, o exército norte-americano tinha tomado uma cidade e na captura dessa cidade foram metralhados 2 filhos de pastores. Esse pastor, ele contemplou o fuzilamento dos seus filhos. Ele ficou muito triste por isso. Nós podemos imaginar um pai que perde o seu filho, o que pode acontecer. Mas esse pastor, um pastor simples, um aldeão, ele foi até há um fato importante que eu não estou mencionando, que para completar a história precisa ser mencionado. A batalha ficou renhida e essa divisão do exército norte-americano perdeu a batalha. E esse oficial, ele foi preso. E quando ele foi preso, quem intercedeu por ele? O pastor aldeão, cujo oficial tinha fuzilado seus filhos. Nossa, como é? Então ele vai até o tribunal, ele intercede pelo oficial americano e ele ainda faz uma proposta. Você vai morar na minha casa. Eu vou te tratar como eu trato os meus filhos. Agora veja o que esse testemunho pode fazer. Esse oficial americano, percebendo tamanho amor, tamanha gratidão, ele achou muito estranho. Se isso é o perdão, se isso é ser cristão, eu também desejo ser cristão. O que aconteceu com esse pastor? Respondendo agora a sua pergunta, ele consegue esquecer. Certo. Ele não esquece o fato, mas em termos de mágoa, de ira, de raiva, ele consegue superar tudo isso. Você mencionou é como se ficasse uma cicatriz que não dói. A gente olha, sabe, eu tenho uma cicatriz aqui no dedo. Eu sei como ela aconteceu, mas eu toco nela, eu já não sinto dor. E você mencionou uma coisa que o senhor mencionou a palavra mágoa, porque como essa história para necessitar o perdão é necessário que haja uma ofensa, um pecado ou uma transgressão e a mágoa, como é que ela nasce dentro do ser humano? Nós poderíamos, antes, porém, nós deveríamos considerar que esse é o perdão divino, é aquele que tem a capacidade de esquecer. É verdade. Ele tem a capacidade da convivência. O perdão psicanalítico não é bem assim. A psicanálise, ela sugere que o indivíduo faça um acordo, que as relações não se cortem, que pelo menos você vai ter uma zona de conforto entre a vítima e o ofensor. Entendo. Então eles vão poder continuar se relacionando. Mesmo que ainda fique alguma coisinha lá dentro. Agora, vamos pegar aí a mágoa, é muito importante isso. Quando eu vou evoluindo na mágoa, talvez esse seja o primeiro estágio. Eu crio uma história. E essa história é que eu vos falei que ela é intermitente, ela insiste na mente da pessoa o tempo todo. Agora, como é que eu lido com isso? Exatamente. Bom, a mágoa pode tomar todo o meu cérebro, pode tomar a minha noite toda, pode me tomar o dia todo e eu não tenho mais paz, porque eu vivo magoado. Aliás, já não é mais mágoa, é ira, é ódio. E ela se instala. Como é que ela instala? Ela se instala de repente, ela te toma de surpresa. É exatamente aquele momento que você não controla mais as suas emoções. Claro. Então escapou. Então você, como não controla mais as emoções, então você se desequilibra. Okay. Mas você tem que tomar atenção que você está alugando um espaço muito grande na sua mente para colocar algo que não vai lhe fazer feliz. Ok. Bom, você criou uma história nessa mágoa. Tanto você poderia ser ofensor, como você poderia ser vítima. Se você culpa o outro, ele é o ofensor. Mas, de repente, na mesma história, ele pode estar pensando de uma forma diferente. Claro. Bom,
Quem é o prejudicado? É quem está sofrendo mais. Se você está sofrendo mais, significa o quê? Que você está transferindo poder para o teu inimigo. Se você sofre e o teu inimigo está tranquilo, ele acho que às vezes até está feliz, porque ele está vendo que a raiva que ele lhe proporcionou, você está pagando um preço muito alto. Com certeza. É isso. Você está assistindo o programa Vida Viva e o assunto de hoje é o perdão, aprendendo a perdoar. Quem está conosco é o Dr. Joel Pola. Dr. Joel, agora eu quero mudar o foco para o ofensor. Como é que a gente lida então com a culpa? Porque se a gente realmente se convence de que fez alguma coisa de mal para alguém, em tese nós deveríamos sentir culpa. Tem pessoas que acho que não têm essa capacidade, né? Mas como é que a gente lida então com essa questão? Mariana, a culpa é o pior sentimento que existe na clínica de psicologia. Quando você encontra um paciente com um culpado, e alguns vão ao limite da culpa, se sentem tão culpados que acham até que Deus não tem a capacidade de perdoar. A gente julga Deus pelos nosso tamanho, né? Então, a transgressão é tão grande, são indivíduos normalmente muito perfeccionistas, são indivíduos muito exigentes consigo mesmo e não têm a capacidade de entender que há um Jesus misericordioso, há um Deus bondoso que te aceita como você está e Ele tem a capacidade de te perdoar. Há outros indivíduos que se desanimam tanto nessa culpa, vão para o fundo do poço e não esboçam nenhum poder de reação. Davi, um rei de Israel, que também era pecador, mas assim mesmo era um homem, segundo o coração de Deus, ele sabia voltar a Deus e pedir o perdão dos seus pecados. E há um texto em Salmo 103 que ele menciona que eu confessei-te a minha culpa. E ele encontrou bem-estar, encontrou perdão em Deus. Não é possível nós convivermos com a culpa sem adoecermos. Certamente nós vamos para a depressão, nós vamos para os estágios mais severos, né? Certo. A depressão tem 4 níveis. Você tem o leve, você tem o moderado, você tem o grave e o severo. Então é possível você se redimir da culpa, buscar esse perdão. Então, assim, nós entendemos que é inteligente perdoar, não, independente, porque tem uma outra coisa. Às vezes a gente não consegue conversar com a pessoa e a pessoa às vezes nem sabe que nós a perdoamos, né? Pode ser que a pessoa já tenha falecido ou que esteja distante de nós, mas chegamos então à conclusão de que perdoar é legal, é importante, é bom para a saúde, mas como é que a gente faz para perdoar? Que dicas o senhor daria? Que caminhos a gente tem que percorrer? Vamos imaginar que você foi um filho rejeitado. Isso acontece muito nas famílias. De repente o indivíduo tem um sentimento de rejeição. Certo. Ele acha que os outros irmãos são mais favorecidos, que o caçula tem tudo, ou que o irmão mais velho tem a primazia. Vamos pegar o irmão do meio, que é o mais esquecido na família, não é isso? Bom, ele pode recalcar isso, ele pode se traumatizar, ele pode levar esses problemas a vida inteira. E de repente ele tem um sentimento muito forte contra a sua mãe, contra o seu pai. Enquanto ele está debaixo desse sentimento, o que vai acontecer? Ele estará prejudicando a sua saúde emocional. Mas vamos imaginar que ele cresce, ele evolui, e em um determinado dia, mas por que eu estou carregando essa mágoa? Minha mãe já faleceu, meu pai já faleceu, eu estou aqui sozinho nesse mundo. Ele pode vir pedir perdão a Deus. No sentido de aliviar ou extirpar esse ódio que está dentro dele, né? Ou às vezes pode-se pedir perdão a uma pessoa que está distante e que não convive ali na mesma companhia. Você pode perdoar, por que não? Claro.
Então, isso vai exigir sempre da nossa parte uma sinceridade, uma honestidade ímpar, uma integridade. É preciso, quando nós perdoamos, é preciso nós nos despojarmos. Nós temos que tirar dali o velho homem. O velho homem. Foi o velho homem que leva o apóstolo Paulo a dizer: aquilo que eu quero eu não faço, e aquilo que eu não quero, isto eu faço. Então ele chega e diz assim: miserável homem que eu sou, quem poderá livrar este corpo da morte? Mas aí o que vai acontecendo com o apóstolo Paulo no decorrer dos anos? Quando ele escreve a Filipos, aos filipenses, ele já está no final da sua vida. E esse já é um apóstolo Paulo experiente, convertido, santificado, justificado. Então ele chega e diz assim nos últimos capítulos de Filipenses: eu aprendi a estar feliz do jeito que estou. Eu estou feliz na pobreza, eu estou feliz na riqueza, eu estou feliz na abundância, eu estou feliz na honra, eu estou feliz na desonra. E ele chegou à seguinte evolução. Esse é o grande desafio do cristão. É estar satisfeito com o que Deus nos dá, com o que Deus nos concede. Não importa onde você esteja. E agora nós estamos caminhando para os nossos minutinhos finais. Tem mais uma coisa que a gente não poderia deixar de mencionar. Como é que a gente fica com a questão do perdão de si próprio? Porque a gente mencionou o tempo todo perdoar ao outro, mas às vezes a gente necessita perdoar-nos a nós mesmos. Como é que fica isso? Bom, nós precisamos nos amar. Há pessoas que não se gostam, há pessoas que se detestam. E junto com isso está também a auto-baixa estima. Nós temos que levar em conta, como cristãos, a seguinte questão: quem é mais importante na sua vida? É uma meditação importante, é uma reflexão inteligente que nós temos que fazer. O ser mais importante em nossa vida é Deus. Sim. E depois de Deus, quem é que veio? Sou eu. Eu, para que possa estar bem para relacionar com os outros. Ou é você, vamos dizer assim. Você tem que gostar-se. Certo. Por que você se odeia? Por que você não se valoriza? Por que você se acha menos inteligente que os outros? Se você se acha assim, você arraigou algumas crenças que não existem. Você se conscientizou nessa história que você é um fracassado, que você tem pouco sucesso, que você é inadequado. Então é preciso refletir também no que tem acontecido. Você pode mudar. Claro. Você pode começar a ter esperança, otimismo, e você também pode, nessa autoanálise, viver as coisas boas que você faz. Esse é um bom começo. Eu gostaria que o senhor deixasse um segundinho, uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Eu gostaria de deixar uma mensagem final, um pensamento de Benjamin Franklin, que ele nos fala o seguinte: ao causar dano ao inimigo, você se torna inferior a ele. Ao se vingar dele, você se iguala ou se torna inferior. Mas quando você o perdoa, você se torna superior a ele. Muito obrigada por dividir a sua experiência conosco, Dr. João Paula. Queremos contar com a sua presença mais vezes, viu? Foi um grande prazer. E a você que ficou conosco até o fim, também o nosso agradecimento e o desejo de que você possa implementar essa verdade do perdão na sua vida. Fique agora com uma mensagem espiritual. Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem e pela graça de Deus. Hoje eu desejo falar contigo a respeito do perdão, esta questão que é de grande importância para a vida humana. Provavelmente você em algum momento precisou perdoar alguém. E você conseguiu perdoar esta pessoa? Provavelmente sim, provavelmente não. Você sabe se conseguiu ou não, mas vale a pena o perdão. Se você conseguiu o perdão, você sabe que diante do seu perdão você teve paz consigo mesmo, você teve alegria.
E o que a palavra de Deus nos fala a respeito do perdão? Esta ação, esta prática do perdão. Nós vamos abrir as Santas Escrituras lá em Colossenses capítulo 3, o verso 13, e vamos ver o que diz a palavra do Senhor. As Santas Escrituras nos dizem assim: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros, diz a palavra de Deus. Por que devemos perdoar? Primeiro, porque o perdão faz parte da natureza do cristão. O cristão, ele precisa praticar o perdão. O perdão vale a pena. O perdão faz parte da sua natureza, você como cristão. Mas alguém que possa estar nos assistindo neste momento e diz o seguinte: mas eu não sou cristão, eu não tenho crença alguma, eu não acredito em Deus, por que eu devo perdoar? Sabe por quê? Porque o perdão também faz parte da natureza humana. Toda pessoa que vive em sociedade precisa praticar o perdão, porque o perdão ajunta relacionamentos. Quando nós não perdoamos, há divisão de relacionamentos. Uma outra questão que o texto bíblico nos diz aqui é que nós precisamos praticar o perdão porque temos queixas uns contra os outros. Isso faz parte da vida humana. Você não está em um mundo perfeito. Você não vive em uma família perfeita. Você não vive em uma condição perfeita. Então você precisa perdoar porque nós temos queixas contra os nossos semelhantes. Então perdoe, para que você também seja perdoado, porque a Bíblia nos diz o seguinte na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Perceba que existe uma condição aqui, a condição assim, ou seja, se eu estou dizendo a Deus: perdoa a minha dívida, Senhor, como eu tenho perdoado. E a pergunta é: se eu não tenho perdoado, como receberei o perdão de Deus? Por isso que vale a pena praticar o perdão, para que você receba também o perdão do Senhor na sua vida. Uma outra questão que o texto bíblico nos ensina com relação ao perdão é que o perdão é uma terapia para a nossa vida. O perdão traz alegria ao nosso ser. O perdão traz paz ao nosso ser. Então, querido, pratique o perdão. Agora, quando eu não perdoo, o que acontece com o meu ser? Primeiro, eu fico preso diante das queixas humanas, diante das mágoas humanas. Quando eu não perdoo, adoece a minha alma, adoece o meu ser. Eu fico triste, amargurado, estressado, angustiado. Tem muita gente por aí que não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado porque ainda não praticou o perdão. Então pratique o perdão. Se você deseja ter paz na sua vida, pratique o perdão em seu ser. Uma outra questão a respeito do perdão é que o perdão faz parte da natureza de Deus. Deus enviou o seu Filho a esta terra para nos perdoar. Se Deus perdoou a nós, e nós não merecemos o perdão de Deus, mas Deus enviou o seu Filho para que nós recebamos o perdão, por que não perdoar? Por que não praticar o perdão? Pratique o perdão. É uma ordem de Deus, uma ordem para a sua vida. Se você praticar o perdão, você será uma pessoa muito mais feliz. Se você praticar o perdão, você vai ter alegria em seu ser, o sorriso estará no seu rosto. Não haverá choro com mágoas por causa da não prática do perdão. Querido, pergunto a você neste momento: está disposto você a praticar o perdão? Então chegou a sua hora. Coloque-se nas mãos de Deus e você conseguirá. Um grande abraço e até a próxima.